Se isso aqui é considerado um filme de animação, então Detetive Pikachu e Sonic também são. And the Oscar goes to... Diz aí, qual foi a sua animação preferida de 2022? Bom, o ano passado definitivamente não foi o ano das grandes franquias. Até porque, no ano em que nós tivemos uma nova continuação da saga desnecessariamente interminável Era do Gelo, mais um longa do, convenhamos, saturadíssimo Hotel Transilvânia, mais um Minions, e até mesmo um novo filme relacionado à franquia Toy Story, as animações que mais se destacaram foram aquelas que mais tentaram fugir do tradicional, seja por histórias mais diferentes e inovadoras, por misturar diversas técnicas de animação, ou então fazer aquele belo arroz com feijão, mas de uma forma criativa e muito bem feita. E nesse cenário, a única grande franquia que conseguiu escapar dessa maldição das grandes sagas, vamos dizer assim, foi a do nosso herói mais destemido, o único, inigualável Gato de Botas. Pois é, pessoal, hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre as melhores animações de 2022. Melhores, pelo menos, segundo aquele povo que volta lá no Oscar. Pra quem tá por fora, os filmes Pinóquio da Netflix, Marcel, a Concha com Sapatos, O Gato de Botas 2, O Último Pedido, A Fera do Mar e Red, Crescer é uma Fera, foram considerados os melhores desenhos animados em longa-metragem do ano que passou. E nesse vídeo, a gente vai analisar cada uma dessas produções, para ver se elas mereciam ou não concorrer ao título de melhor filme do ano. Só adiantando aqui, esse com certeza não merece. Então, pra mim, o filme dessa conchinha já entra numa polêmica muito grande, envolvendo o que é ou o que pode ser considerado como uma animação. Pra quem não sabe, Marcel a Concha com Sapatos é um filme híbrido, sendo visualmente um live action, mas incluindo alguns personagens animados. Então, o que diferenciaria ele de um Sonic da vida, por exemplo, que também é um live action com alguns desenhos no meio? Pois é, essa é uma das polêmicas que a gente vai comentar mais adiante. Além disso, obviamente a gente vai ranquear essa lista aí dos melhores para os piores, né? E aí, pra você o Oscar vai pra quem? Bom, pessoal, fazendo um panorama geral dessa lista aí do Oscar, é muito interessante observar que, além das figurinhas carimbadas, como a DreamWorks e a Pixar, que estão praticamente todos os anos aí dessa premiação, a Netflix Animation tem ganhado cada vez mais espaço. Até então, eles já tinham conseguido colocar 2 filmes nessa categoria, o Klaus lá em 2019 e A Caminho da Lua em 2020. E nesse ano, eles conseguiram colocar 2 fucking filmes de uma vez, sendo que um deles é um dos grandes favoritos a ganhar a tão famosa estatueta. E olha que o estúdio de animação deles é muito recente, foi fundado só há uns 5 anos, e em tão pouco tempo eles conseguiram praticamente tirar uma vaga da Disney, que é uma das figurinhas mais carimbadas do Oscar, né? Eles definitivamente estão indo pelo caminho certo. Mas com certeza a grande surpresa do ano é a entrada do atual estúdio queridinho dos cinéfilos, a A24, não satisfeita em colocar o seu tudo em todo lugar ao mesmo tempo nas principais categorias, também foi lá e entrou na categoria de melhor animação, com o seu criativo e ao mesmo tempo polêmico, Marcel a Concha com Sapatos. Bom, esse filme aí segue o estilo de um documentário, uma paródia ou um pseudo-documentário sobre uma pequena conchinha com sapatos que vive sozinho com sua avó numa casa de Airbnb. No caso, uma pessoa que alugou essa casa passou a filmar o dia a dia desse bichinho, e o que nós acompanhamos na tela é como se fosse o resultado dessas gravações. Quando nós falamos sobre o que é, ou então sobre o que pode ser considerado como uma animação, nós entramos numa área muito grande de possibilidades. Eu lembro que alguns anos atrás houve uma discussão muito grande sobre a técnica da captura de movimento, a técnica de se pegar o movimento de atores digitalmente e depois fazer uma animação por cima, que rendeu filmes como Avatar, um filme considerado como live action, apesar de quase totalmente animado, e também obras como Os Fantasmas de Skrullo e As Aventuras de Tintin, que por sua vez já são consideradas como 100% animações. Não faz sentido nenhum, né? E para evitar polêmicas, na época, o Oscar acabou barrando as inscrições de filmes nesse estilo na categoria de melhor animação e decidiram tratar todos os filmes que utilizavam a captura de movimento como se fossem live actions. E agora nós temos um filme com partes em live action, mas com alguns personagens animados através de stop motion.
Bom, misturar animação com live action não é algo novo, isso já acontece há muitas décadas. Inclusive, temos um excelente exemplo no próprio ano passado. O filme Sonic 2 é justamente um híbrido de live action e animação. Então, por que Marcel conseguiu entrar na categoria de desenhos animados do Oscar e o Sonic, que é feito nesse mesmo modelo, não pôde se inscrever? E é aí que entra a confusão. A A24 insistiu que o filme deles tinha tempo de animação suficiente para ser considerado um desenho, e eles conseguiram a aprovação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Okay. Thank you very much. E esse negócio aí de que para uma obra ser considerada um desenho animado ou então um filme comum vai depender do tempo de tela, com certeza vai abrir margem para muita coisa daqui para frente. E pensem comigo, será que se um possível Sonic 3 conseguir atingir esse tal de número de horas necessárias, ele poderá ser considerado um desenho e se inscrever nessa categoria do Oscar no ano que vem? Eu, particularmente, não considero Marcel como um filme de animação. Eu acho que a arte do stop motion vai muito além de termos alguns personagens animados num filme inicialmente gravado em live action. E na própria lista do Oscar, nós temos um exemplo do que é um stop motion na sua mais pura arte, com o Pinóquio da Netflix e seus cuidados aos mínimos detalhes. Então fica até feio, né, quando a gente coloca esses dois pra comparar. Porém, entretanto, todavia, Marcel é um filme extraordinário. A conchinha, de apenas 1 polegada, consegue nos conquistar apenas dialogando enquanto olha pra câmera, com seus questionamentos sobre a vida, comunidade, companheirismo, mundo, família e até mesmo sobre a inconstância da existência. Não é à toa que na história ele conquista a internet. Os seus vídeos viralizam na rede, ao ponto das pessoas irem na frente da sua casa para fazer dancinhas de TikTok. E é aí que a gente entra num outro tema muito legal presente nesse filme, que é uma crítica à atual geração, a geração da internet, a geração TikToker, e em como aqui o nosso ambiente de redes sociais não é nem de perto uma comunidade. Enfim, Marcel é um filme excelente e que você precisa assistir. E só um lembrete, ele não é infantil, apesar de eu achar que essa conchinha merecia sim virar uma série animada fofinha. Porém, levando em consideração a lista do Oscar em si, né, eu tenho que falar que esse não é nem de perto o meu filme favorito. Eu colocaria ele ali do meio pro final do ranking de preferência, lembrando que eu estou colocando segundo a minha opinião, hein? Bom, e já que a gente começou quase lá na parte dos piores, eu vou falar sobre a animação que eu considero a mais fraca, que é a Fera do Mar da Netflix. Mas antes que alguém me xingue, deixa eu explicar por que eu acho que ela é mais fraca do que as outras 4. Então, só olhando a capa e a sinopse desse filme, a gente já tem a impressão de que esse é mais um desenho sobre piratas ou aventuras no mar, com todo aquele clichê de monstros marinhos vistos como maus, mas que na verdade são bons, e as suas consequentes disputas entre a tripulação. O que de fato acontece nesse filme. A Fera do Mar é um clichêzão de filmes nesse estilo, porém um clichêzão muito do que bem feito. A história gira em torno de um mundo onde existem caçadores, no maior estilo piratas, que trabalham para o reino matando grandes feras do mar. E tudo se desenvolve em torno da relação entre um dos mais famosos desses caçadores, o Jacob, e uma garotinha órfã de pais que eram caçadores quando vivos. No caso, a garotinha se chama Maisie. E esses dois desenvolvem juntos uma estranha relação de amizade com uma dessas feras, no caso a mais temida, a Vermelha Suprema. Bom, tecnicamente esse filme é lindo. Eu acho que eu nunca vi uma animação com um mar tão bonito quanto esse. Os relâmpagos explodindo no céu, o mar agitado e tal, é tudo realmente muito bem feito. Já a história, obviamente, é muito previsível. Já na metade do filme você já consegue entender tudo que vai acontecer dali pra frente, o que não tira seu mérito, é emocionante da mesma forma. Mas o que eu achei realmente ruim e que me incomodou bastante foram as formas como algumas relações entre personagens foram feitas. Pra mim, a aproximação entre a garotinha e a Fera do Mar foi muito confusa. Ok, eu entendi que foi meio que numa mão lava a outra. A garota salvou e a fera foi lá e a salvou depois. Só que foi algo meio morno, não teve muita emoção, sabe? E eu tive que voltar o filme pra poder ver que a fera tinha olhado pra ela enquanto a garota estava cortando as cordas que a prendiam, por exemplo. Sem falar que uma outra relação que só se concretiza lá no final da história praticamente não foi abordada durante o filme todo. A garotinha e a Sarah, que é uma das caçadoras mais importantes da tripulação da qual o Jacob faz parte, quase não se falaram direito durante toda a história. Como que a Sarah foi lá e acreditou do nada nela no final?
Enfim, se a intenção do Chris Williams, o principal nome por trás desse filme, foi mostrar pra Disney que ele poderia dirigir um filme sozinho e se destacar e criar uma grande obra-prima, então acho que não foi dessa vez. Vale lembrar que esse diretor saiu da Disney pra fazer esse filme na Netflix, e saiu justamente porque ele se achava pouco valorizado na sua antiga casa. Pra você ter uma ideia, mesmo ele tendo sido co-diretor dos 2 dos maiores filmes dessa empresa nesses últimos anos, inclusive um deles sendo oscarizado, no caso Big Hero 6 e Moana, a Disney nunca o deixou desenvolver uma criação própria e dirigi-la sozinho. Mas até agora, pelo menos pra mim, ele só provou que a Disney estava certa. Bom, já os 3 filmes restantes dessa lista são os meus preferidos de todo o ano de 2022, então confesso que vai ser um pouco difícil classificá-los do melhor para o pior, mas vamos começar falando sobre Red, Crescer é uma Fera, uma animação da Pixar que dividiu muito as opiniões aí do pessoal no ano passado. Mas que me pegou muito, ela bateu lá no fundinho da alma, sabe? Confesso que dessa lista aí foi o que mais me fez chorar. E a história, obviamente, é sobre crescimento, né? Mais precisamente o crescimento de uma adolescente chamada Meilin, que faz parte de uma família que possui uma maldição. Quando a garota chega à puberdade, ela se transforma num panda vermelho gigante, sempre quando fica com as emoções mais à flor da pele. Então, eu particularmente gosto dessas histórias com enredos mais cíclicos, onde os erros dos filhos são os mesmos dos pais, meio que mostrando como os nossos dilemas e problemas atuais são os mesmos das gerações passadas. E esse filme aí faz isso de uma forma maestral. Sem falar que ele foge muito do padrão Pixar, esteticamente falando. Red Flare tem muitos momentos com animes, com seus personagens com cabeções e olhos super expressivos. E também com a ficção asiática em si, né? Com suas transformações e monstros gigantes atacando a cidade. Eu sei que muita gente não curtiu muito, principalmente porque eles focam bastante nesse universo das meninas, com todas aquelas mensagens subentendidas sobre menstruação, puberdade e, digamos, início do interesse pros garotos. E não tem como negar que Red não é nada mais que uma comédia romântica adolescente, né? Que não é bem o gênero preferido da maioria das pessoas que consomem filmes de desenhos animados. E nesse ponto eu entendo porque ele recebeu muitas críticas. Mas estamos falando de um estúdio de animação que tem praticamente a nossa idade, então é natural que eles queiram acompanhar o seu público que está crescendo, abordando temas mais familiares e visando mais os jovens adultos. Não quero confete, mas saibam que oficialmente com 13 anos eu sou adulta, pelo menos de acordo com a Comissão de Trânsito de Toronto. Enfim, mas pra mim o que coloca Red um pouco abaixo das 2 primeiras colocações é que ele não traz assim, sabe, uma história tão inovadora ou diferente. E os traços dos personagens podem sim ter sido uma inovação pra Pixar, mas nada diferente do que a Sony Pictures faz, por exemplo. Já agora, pra começar o meu top 2, infelizmente eu vou ter que colocar o Pinóquio do Guillermo del Toro na segunda posição, mesmo achando que ele é o grande favorito pra ganhar o Oscar. Bom, a animação stop motion já é algo que, pelo menos pra mim, chama bastante a atenção. Eu adoro reparar os detalhezinhos, os detalhes, os cenários, que geralmente são feitos em maquetes, né? Tipo um universo em miniatura. E essa versão do Pinóquio já me conquistou quando o diretor disse que queria tudo da forma tradicional, com o mínimo de interferência digital possível. Sem falar que essa história já é uma das minhas preferidas. Eu adoro Pinóquio, todas as versões, desde que eu assisti pela primeira vez aquele anime antigaço que passava na Globo. Mas nesse caso em específico do Pinóquio da Netflix, o que me chamou mais atenção é que dessa vez nós teríamos um Pinóquio totalmente diferente do que tudo que já havia sido feito. Pinóquio! Peraí, esse sou eu! Então, né, eu vi muita gente por aí falando que a versão do Guillermo era da história original e que da Disney era fake. Mas não, gente. O livro original do Pinóquio é de 1800 e pouco. A versão do Guillermo se passa no começo do século XX, durante o regime do Mussolini e em meio à Segunda Guerra Mundial. Então, é a da Disney que é a mais fiel, seja a ambientação lá da época ou então dos próprios acontecimentos da história em si. E esse filme da Netflix já começa totalmente diferente, com o Gepeto decidindo construir o boneco de madeira em meio a uma bebedeira, desencadeada devido ao sofrimento dele ter perdido seu filho. E é por isso que o Pinóquio é tão mal feito e todo desproporcional. É como se ele tivesse começado a esculpi-lo um pouquinho são, reparem que ele tem uma orelha perfeita, e fosse fazendo de qualquer jeito o restante do corpo conforme ele ia ficando mais bêbado. Já o primeiro ato da história continua fiel aos acontecimentos da obra original, com o personagem sendo capturado para fazer shows de marionete. Porém, na sequência, ao invés de termos a saga do País dos Brinquedos, que sim, está na história original, dessa vez o Pinóquio é colocado num campo de treinamento de jovens para o exército.
Enfim, mas independente do desenrolar da trama, tem umas coisas do livro que o Guillermo conseguiu passar muito bem, diferente da versão da Disney, que foram os questionamentos sobre a morte, com a própria morte e renascimento do Pinóquio, que também é uma passagem importante da obra original, incluindo o papel de uma pseudo-fada azul como representante da vida. E é óbvio a moral da história, né? Que é o que é ser uma pessoa de verdade. Não tem como dizer que um filme desses não merece o Oscar. Ele é perfeito em todos os sentidos. E conseguiu atualizar muito bem uma história super batida. Uma história que, aliás, tinha sido refilmada pela Disney alguns meses antes. Só por ter humilhado aquele live action porco, o Guillermo já merecia todo o reconhecimento. Bom, mas meu filme preferido não poderia ser outro. Mesmo eu achando que ele não leva estatueta, a melhor animação de 2022 pra mim só poderia ser O Gato de Botas 2. Não tinha como ser diferente. O processo de produção desse filme pode ser considerado como o processo de criação de uma obra-prima. Eu sei que à primeira vista parece mesmo que eles só beberam da fonte do Aranhaverso da Sony, misturando animação 3D com 2D. Mas não foi só isso não, eles também brincaram com texturas, tem coisas ali em aquarela, pincel seco, tinta óleo, enfim, foi um resultado de encher os olhos, um trabalho realmente feito com muita dedicação e delicadeza. Vocês são tão fofos, exceto de favorar! Já a história não fica por menos. Mesmo sendo a continuação de uma saga, esse filme conseguiu não ser repetitivo. Ele conseguiu fazer algo bem raro nessas continuações, que foi trazer uma abordagem totalmente nova para um personagem que a gente já conhecia. E nesse longa, tudo gira em torno da nona e última vida do gato. E sim, ele era tão destemido que acabou perdendo as outras 8, algumas de umas formas bem bestas. E a partir de então, se inicia uma saga para encontrar a Estrela dos Desejos. Sim, a mesma Estrela dos Desejos que o Gepeto utiliza no filme da Disney para pedir que o Pinóquio vire um menino de verdade. E tudo isso enquanto ele foge da morte que quer tirar a sua última vida. E no decorrer dessa jornada, nós podemos ver o gato, um personagem anteriormente mostrado como um herói mais solitário, descobrindo o verdadeiro sentido da vida e a importância de termos ao nosso lado os nossos amigos e família. Mas o que bateu mais forte pra mim foram as ligações que esse filme fez com toda a saga Shrek. Diferente do primeiro longa, que se passou antes dos acontecimentos de Shrek 2, esse filme já se passa após os acontecimentos da quadrilogia clássica. E no final, temos inclusive um possível anúncio de que o gato e o ogro irão se reencontrar muito em breve. Pois é, com certeza tem algo novo do universo de Shrek vindo por aí. Enfim, pessoal, esse aqui é o meu ranking de melhores e piores filmes que estão concorrendo ao Oscar desse ano. Lembrando que não é uma lista dos que eu acho que vão ganhar, mas sim dos meus preferidos. Eu realmente acho que Pinóquio será o grande vencedor, mas confesso que vou torcer muito pro Gato de Botas. Vocês ainda estão aqui? Mas e quanto a vocês? Como ranqueariam essas obras por preferência? E qual você acha que será o grande ganhador desse ano, hein? E você acha que tem alguma animação injustiçada? Alguma que você acha que deveria ter sido indicada ao Oscar, mas que acabou sendo ignorada? Bom, pra mim, a animação mais injustiçada do ano passado foi a The House, da Netflix. Ela merecia muito mais reconhecimento.